Olá, sejam bem-vindos a mais um Visão e Poder aqui na Record News. Hoje eu entrevisto uma das personalidades mais impactantes do mundo das artes. Suas obras já ultrapassaram fronteiras e ele já levou o nome do Brasil para muitas cidades do exterior, Dubai, Paris, Bruxelas, New York. Eu tenho a honra hoje de entrevistar um exímio artista plástico, Sérgio Piancó. Sérgio, obrigada por participar aqui do Visão e Poder. Obrigado a você, Elizabeth. É uma satisfação estar aqui no seu programa, falando um pouco da minha vida, da minha arte e das minhas obras. Então vamos falar muito sobre isso, porque eu sou sua fã, né? Você traz uma brasilidade especial para a sua arte que eu amo de paixão. Vamos começar falando sobre a sua infância. Você teve uma influência muito forte, cultural, dentro da sua própria casa. Sua mãe, professora de português, história, seu pai, um homem bastante culto, enfim, você teve uma bagagem cultural. Conta um pouquinho sobre a influência dos seus pais nessa caminhada, nessa trajetória sua da arte. Eu sou de uma cidade chamada Copiara, no interior do Ceará, 360 quilômetros de Fortaleza. A gente não tinha colegial e aí meu pai alugou uma casa em Fortaleza e a gente mudou para lá. Mas antes de mudar, até os 14 anos, eu estava nessa cidade. Minha mãe era costureira, trabalhava com muitos tecidos coloridos, tinha muita informação, eu gostava de juntar os panos no chão para fazer coisas. Meu pai lia muitos livros, a gente tinha muitos livros em casa e eu vi muitos filmes clássicos, Cleópatra, Ben-Hur, filmes daquela época de western, então via coisas... eu era influenciado por essa cultura. A minha mãe também tinha muita informação, eu tenho 7 irmãos, 4 irmãs e 3 irmãos, e nosso universo cultural era esse, a nossa vida era muito intensa, porque cidades do interior do Brasil, elas têm uma mística de folclore, de cultura, de tradição, de festa, então isso influencia muito a arte das pessoas do Nordeste nesse aspecto, né? Porque a gente tem uma vivência de cor, de sol, de informação, e isso influenciou muito a minha arte. Eu acho que família, nesse aspecto, é fundamental para qualquer artista. Sérgio, o que tem com os nordestinos, que eles têm um DNA, assim, de garra, de esplendor, são grandes artistas, grandes pintores, grandes dramaturgos, grandes músicos. Humoristas, né? Humoristas. O que acontece é o seguinte, as pessoas que vêm de terras e de chãos, onde o sofrimento é uma coisa que é forte, é preponderante, geralmente ri da sua própria condição. Então o nordestino, nesse aspecto, ele tem um quadro de sofrimento por essa questão de seca, por essa questão de dificuldade, né? Então a gente... acho que se renova nesse aspecto. O sol ajuda muito também, né? A seca, os ícones, as tradições, a religiosidade do povo também, as tradições populares. Então, nesse aspecto, eu acho que o nordestino, ele traz muito da identidade cultural do Brasil, até porque o Nordeste é o berço do Brasil. A Bahia foi o primeiro estado a ser visitado pelos portugueses. Os portugueses aportaram na Bahia, na realidade, né? E Salvador foi a primeira capital do Brasil. Então, isso, nesse aspecto... essa miscigenação dos índios, dos negros do Brasil com os portugueses, deixou o Nordeste com essa feição de cultura. Eu acho que a maior expressividade da cultura brasileira está no Nordeste por esse aspecto dessa junção de povos, essa junção de culturas. E o nordestino criou esse aspecto peculiar de receptividade, de estar sempre aberto para o novo, estar sempre aberto para a cultura em geral. Então eu acho que isso é fundamental nesse aspecto. Conta como foi a sua vinda do Ceará para São Paulo. Então, até os 14 anos eu morei em Acopiara, que é uma cidade do interior do Ceará, né? E aí meu pai, como eu te falei, né, alugou uma casa em Fortaleza e a gente foi estudar em Fortaleza, né? Um monte de irmãos. Em Fortaleza eu estudei línguas nas casas de cultura lá das universidades, fiz algumas faculdades, eu fiquei naquela de curiosidade, o que eu gostava de fazer, porque eu sempre me considerei uma pessoa muito curiosa, muito mística, muito pisciana, nunca decidia fazer nada, mas a veia artística estava sempre embutida. Aí em 87, depois que eu estava em Fortaleza, eu resolvi fazer uma viagem de férias aqui para São Paulo. Quando eu cheguei aqui e vi esse mundo cosmopolita, essa cidade cheia de informação, de turistas, de gente do Brasil inteiro, dessa mística de ser a cidade que catalisa a imigração no Brasil. Em São Paulo, até 30 anos atrás, todo mundo vinha para São Paulo, né? Aí, quando eu cheguei aqui, vi esse universo de cor, isso influenciou muito a minha vida nesse aspecto. Aí eu decidi que queria morar em São Paulo.
Aí voltei para o Ceará, fiz alguns trabalhos ainda lá, trabalhei algum tempo na polícia como escrivão. Aí quando foi em 90 eu decidi, eu quero morar em São Paulo. Aí vim para cá, e aí, mas sempre com essa pegada de arte. As pessoas me pediam para fazer trabalhos, eu sempre fui autodidata, tentei fazer aula de arte, não deu certo, porque quando eu chegava nos ateliês de arte, vamos fazer técnica a óleo, vamos fazer flor, vamos fazer paisagem. E eu sempre desviava para outro caminho, porque eu queria conhecer as diferentes técnicas, eu fazia borrões nas telas. Sérgio, uma das professoras falou, Sérgio, vai seguir teu caminho, porque você não precisa de aula, você precisa deslanchar com a tua arte. Eu morava em São Paulo, aqui na Zona Norte, e aí comecei a dar aula de inglês aqui em Alphaville, né? Aí comecei a vir de São Paulo para cá e comecei a ver esse lugar legal, bem estruturado, com uma boa condição de vida, relativamente seguro, as pessoas se conhecem, porque Alphaville é uma província, né? As pessoas se conhecem, é meio como se fosse uma cidade do interior. E aí eu comecei a receber encomendas de trabalho e tal, e as coisas foram acontecendo. Fiz várias exposições, comecei a fazer uma página de Facebook legal, um blog legal, as pessoas começaram a enxergar o meu trabalho, começaram a pedir para enviar esses trabalhos, e eu vi que as coisas foram acontecendo, né? Aí fiz uma exposição em 2012 com uma curadora chamada Major Ferreira, inclusive a Major está aqui com a gente, e essa exposição se chamou Minhas Cidades, e eu fiz ícones arquitetônicos de 27 cidades do mundo, de forma estilizada. E aí, depois eu reproduzi esses trabalhos em gravuras, e eu comecei a vender essas gravuras assim, para vários lugares. E aí depois eu fiz uma exposição para a Livraria Cultura do Rio de Janeiro, quando ela inaugurou a galeria lá no Rio de Janeiro. A Livraria Cultura comprou um prédio histórico, que era o Cine Vitória, e essa exposição foi só com ícones do Rio de Janeiro. Aí depois teve essa pegada de Dubai, né, me pedindo para mandar uns quadros para lá, e as coisas foram acontecendo, e estou aqui em São Paulo. Eu acho que eu deixei de ser cearense, deixei de ser paulista para ser brasileiro e para ser cidadão do mundo. Eu me considero uma pessoa do mundo agora. Eu acho que estou numa cidade que privilegia a arte de todas as formas. São Paulo é uma cidade que é essencialmente cultural nesse aspecto. Você vê muitas galerias, muitos teatros. Infelizmente, o país não está num momento muito bom do ponto de vista político, né? Mas eu sou uma pessoa otimista enquanto artista, e eu acho que a arte no Brasil ainda vai acontecer, porque a arte é uma coisa que está inata ao povo brasileiro. As pessoas no Brasil são consideradas muito criativas nesse aspecto. E eu me considero um artista nesse aspecto privilegiado, porque estou num lugar que reconhece os artistas e os privilegia. Sérgio, você disse que não segue uma linha de trabalho e que está sempre buscando novos desafios. Podemos considerar que o inesperado é a sua inspiração? Eu já tive... Engraçado isso, eu já fui em alguns galeristas, já fui em alguns curadores, marchands, pessoas que entendem de arte e falam, Sérgio, algumas pessoas me dão um caminho, outras pessoas me dão a liberdade de... Porque o que acontece? Com essa curiosidade cultural, histórica, eu pinto mitologia, pinto cultura brasileira, pinto abstrato, pinto geométrico, agora estou numa pegada de pintar casinhas populares, favelas alegres, porque eu acho que favela não é lugar de tristeza, é lugar de alegria. Então o que acontece? Eu tenho uma gama de temas para as minhas artes, mas elas têm algo em comum, o grafismo, porque eu não trabalho superfície lisa. Eu não trabalho só com a tinta em si. Em cima da tinta eu faço uma escrita, e essa escrita ela tem uma identidade visual. Você percebe claramente que é o grafismo do Sérgio Piancó. Então esse é o que os une. O inesperado está no tema em si, porque enquanto numa exposição eu vou buscar um tema mais mitológico, por exemplo, deuses egípcios, numa outra exposição eu vou retratar uma cidade do Brasil como Rio de Janeiro. A minha próxima exposição, por exemplo, eu quero retratar ícones, estátuas e monumentos da cidade de São Paulo, que é o lugar em que eu vivo. E essas pessoas sempre me perguntam, mas por que o Rio de Janeiro? Como eu não sou de São Paulo, e apesar de estar aqui há muito tempo, o Rio de Janeiro ele tem muito essa coisa de ser a cidade que catalisa a cultura no Brasil. Você tem o carnaval, o samba, os artistas vão para o Rio de Janeiro, né? As TVs do Brasil estão no Rio de Janeiro. Então o que acontece? Eu retratei muito o Rio de Janeiro porque eu também tenho essa coisa de uma relação com Cristo Redentor, que eu acho que é aquela coisa que abre os braços, que enxerga o mundo, o Brasil abraçando o mundo. Então peguei essa coisa de estar sempre com uma coisa de religiosidade, embora não seja uma pessoa muito religiosa. Eu me considero uma pessoa espiritualizada. Então o que acontece? Nesse aspecto, a minha arte, ela retrata diferentes momentos
E esse inesperado é o que é a curiosidade das pessoas em ver qual que será o próximo tema. É isso que eu chamo de inesperado nesse aspecto. O movimento pop art surgiu na Inglaterra em 1950 e marcou a passagem da modernidade para a pós-modernidade. E foi para os Estados Unidos nos meados de 1960, ali onde surgiram grandes pintores pops como Roy Lichtenstein, Andy Warhol, enfim, vários que estiveram ali, que se tornaram até os ícones, por exemplo, o Andy Warhol, que pintou a Marilyn Monroe, o Lichtenstein, que eu adoro, que valorizava muito os clichês das histórias em quadrinhos. Enfim, a gente sabe que a pop art ela tem uma característica própria de cores vibrantes, de planos de fundo intensos, forte impacto visual. E isso a gente percebe nitidamente na sua arte. Você se considera um artista pop? Na realidade o que acontece é o seguinte, hoje artista tem meio essa coisa de estar na mídia, né, de ser pop. A gente tem, por exemplo, um desses artistas pop no Brasil, Romero Brito, por exemplo, que bem representa esse movimento, né? Na realidade, os artistas hoje em dia trabalham muito com essa coisa do apelo comercial, né? Você vê a revista em quadrinho, planos de revista em quadrinho virando obras de arte, né? Vários artistas trabalham dessa forma, inclusive, só para te dar um exemplo, aqui em Barueri, a gente tem uma curadora, como eu já te falei, a Major Ferreira, ela tem um trabalho numa gibiteca aqui em Barueri. E se trabalha muito essa coisa de trazer artistas que pintam ícones dos quadrinhos, né? A minha arte, ela tem um pouco dessa pontuação de pop, pelo aspecto de juntar coisas triviais, como uma lata de algum produto também, como o Andy Warhol pintou, né? As sopas Campbell, né? Juntar ícones culturais com coisas mais triviais, como até um grão de feijão. Só que acontece o seguinte, a pop art ela se expressa de uma forma muito mais assim, com um plano de cor, né? Eu trabalho com grafismo em cima desse plano de cor. Então o que acontece? Eu tenho influência de artistas pop, como também tenho influência de outros artistas. E de outros movimentos de arte também. Sérgio, daqui a pouco nós vamos falar sobre suas influências, dos clássicos, dos renascentistas, dos contemporâneos. Agora eu vou chamar os nossos comerciais e a gente volta já já. E você não saia daí, que eu volto daqui a pouco para continuar meu bate-papo com o artista plástico Sérgio Piancó. Estamos de volta com Visão e Poder para continuar o nosso bate-papo com o artista plástico Sérgio Piancó. Sérgio, fale um pouco sobre as suas influências dos clássicos, renascentistas, contemporâneos. Os clássicos, eu li muita coisa sobre os clássicos, né, sobre os contemporâneos também, sobre os renascentistas. Aliás, todos os movimentos de arte, eu me sinto influenciado por tudo na arte. Né? Mas me fala uma coisa, vamos por parte então, dos clássicos, quem te influenciou? Eu gosto do trabalho de Michelangelo, né? Aquela imagem da Sagrada Família com cor, que lindo. É um trabalho maravilhoso, né? Caravaggio também, pela própria mística da vida de Caravaggio, que é um pouco misteriosa, né? Os renascentistas também, Leonardo da Vinci, né? Os contemporâneos, Picasso, Salvador Dalí. Você sabe que eu tenho uma verdadeira paixão por Salvador Dalí. Assim, o Salvador Dalí marcou a minha adolescência. Gosto de tudo. Tinha uma época que eu tinha batom do Dalí, que eu viajei, né, para curtir Dalí lá fora, obviamente. Eu tinha batom de Dalí, esmalte de Dalí. A popularização da arte faz com que as pessoas acessem mais esse universo. Por exemplo, você está aqui tomando um café com uma xícara do Salvador Dalí ou com uma caneca do Romero Brito, né, que é hoje em dia a expressão máxima da popularização dos trabalhos no Brasil. Algumas pessoas até torcem o nariz para essa popularização, porque a arte, o conceito de arte em si é de um objeto único, objeto de desejo de uma pessoa. Uma pessoa deseja uma obra de arte. E na maioria dos países em geral a gente não tem esse acesso, a cultura é uma coisa que está, no meu ponto de vista, está em segundo plano. Eu acho que isso é positivo no aspecto de fazer com que as pessoas percebam quem é o artista, onde é a sua origem, qual a sua influência. E quando você me fez a pergunta sobre influência, esses grandes artistas, esses grandes ícones que estão no mercado hoje em dia, eles trazem muito de informação para o meu trabalho e me estimulam no sentido de trazer
esse universo amplo e restrito, eu acho que a arte tem que ser mesmo popularizada. Dizem que a arte, quando ela vira comum, ela vira artesanato. Mas a arte tem que expressar o desejo das pessoas, o sentimento das pessoas, as visões que as pessoas têm da vida, do mundo. Então eu acho que essa popularização tem um aspecto super positivo e eu sou a favor deste movimento. Sérgio, sempre todo artista consagrado se torna imortal junto com sua arte. E Pablo Picasso, uma das suas referências, que aliás eu adoro, disse que não há na arte nem passado nem futuro, mas a arte que não estiver no presente jamais será arte. Dentro desse conceito de Picasso, como você enxerga a sua arte representando esse presente nas gerações futuras? O ser humano, desde os seus primórdios da civilização, ele sempre procurou expressar as suas impressões do ambiente em que vivia, né? Você vê as primeiras pinturas rupestres em cavernas lá na França, que foram encontradas. Você vê que o homem teve sempre aquela manifestação de vou caçar um animal, quero representar esse animal para que os espíritos me tragam esses animais, entendeu? Então o que acontece? A arte ela é atemporal. A arte ela não tem tempo. O que é expressado no passado vira referência do futuro. O que é visionário no futuro não deixa de ter uma reminiscência do passado. Então o que é o presente? O presente é um momento, é um instante. Agora estamos numa situação presente. Isso pode se capitalizar para virar um tempo que não tem tempo. Então o que acontece? Artistas como o Sérgio e outros artistas, eles sempre procuram expressar na sua arte aquele momento que você está vivendo. Mas a gente não tem uma preocupação tão assim intensa com o futuro, porque a gente sabe que essa relação da impressão das pessoas, é uma consequência. Então eu acho que esse conceito de que arte é uma coisa atemporal, que não tem tempo, nem presente, nem passado, nem futuro, na realidade abarca esses conceitos numa coisa só. Sua arte traz toda uma brasilidade. Você com certeza teve alguma influência de alguns artistas brasileiros também, como Volpe, por exemplo, e Tarsila do Amaral. Temas típicos brasileiros. Quais os artistas brasileiros que mais te influenciaram? Eu tenho uma referência de infância de um artista do Ceará que morava na minha cidade, chama Eurico Bivar, que ele pintava muito essa coisa da causa indígena, índios brasileiros, mulheres nuas, sempre com muitas informações, com cores, mais Volpe, como você citou, né, que pinta as bandeirinhas, a Tarsila do Amaral, que é um ícone do modernismo do Brasil, muitos outros, de Cavalcante, Portinari. A gente, quando trabalha com arte, quando lida com arte, você sente a necessidade de conhecer o trabalho de todas as pessoas para poder criar o seu próprio estilo. E isso é positivo porque já se diz que nada se cria, tudo se copia. Na realidade, não é que se copia, na realidade é que você dá uma nova feição, uma nova leitura a uma coisa que é universal. Por exemplo, vamos imaginar um rosto, ou um corpo, ou uma cadeira, ou um copo. Quando você o retrata, quando você o pinta, você o enxerga com a sua realidade, com o seu traço de cor, com o seu grafismo, com as suas informações, com as referências que você tem de infância, da escola, da vida que você viveu. Então, a influência ela é sempre uma coisa positiva, até porque o ser humano, na sua condição enquanto ser humano, ele sempre tem que se espelhar em alguém. As crianças se espelham nos pais que servem de exemplo. Os arquitetos se espelham nos grandes arquitetos. Os artistas também têm que se espelhar nos grandes artistas, porque isso traz o conceito de universalidade da arte. A arte, nesse aspecto, ela se universaliza, porque você vê a evolução da visão dessas pessoas em relação a um determinado objeto, um determinado ser, a própria feição do ser humano, como um artista retratava um santo na Idade Média, como um artista retrata um santo na Idade Contemporânea, nos dias de hoje. Quer dizer, a influência ela vai acontecer em todos os aspectos da vida. Você não vê um trabalho de nenhum estilista, você não vê o trabalho de nenhum artista, de nenhum arquiteto, de nenhum músico que não tem uma referência anterior. Você tem mais de 30 anos dedicados à pintura. E suas obras somam mais de 1000 trabalhos realizados entre abstratos e figurativos. Como
como é o processo para se chegar ao resultado final de uma obra a partir daquilo que você almejou? Eu acho que ele é sempre pautado por uma pesquisa. Por exemplo, vou pintar ícones arquitetônicos do Rio de Janeiro. Logicamente, eu tenho que pesquisar, ver o que está em evidência, o que retrata melhor o lugar, quando essa obra expressa alguma coisa urbana. Quando a obra expressa um sentimento, aí tem aquela coisa do que o artista está vivenciando no momento. Está no momento feliz, está no momento de reflexão, porque a arte ela tem esse aspecto. Ela pode entreter, ela pode provocar, ela pode alertar. Então isso vai depender muito do estado de espírito que você se encontra e também vai depender da pesquisa que você vai fazer, porque um artista como o Sérgio Pencó, trabalha muito com esse conceito de ter um propósito, que a pessoa se demore no quadro e perceba que tipo de informação está sendo passada, mesmo quando esse trabalho é uma abstração. Que tipo de geometria que usou, que tipo de forma orgânica foi usada. Então, nesse aspecto, eu acho que a inspiração, ela vem, esse processo de criação de cada artista, ele é muito peculiar. Ele acontece porque é o seguinte, a arte, ela não acontece como uma... É óbvio que tem uma experiência, que você tem aquele exercício de burilar a técnica, você precisa aprender as técnicas, mas a inspiração em si, ela não é uma coisa automática que você liga. O artista tem que estar conectado com alguma coisa, às vezes um processo interior, que é intrínseco ao momento que a pessoa está vivendo. Então eu acho que, como que acontece para o Sérgio? Eu acordo de manhã, ponho uma música legal para escutar, geralmente alguma coisa clássica, ou uma música brasileira divertida, e já estou com uma ideia na cabeça, porque eu acordo com a ideia, entendeu? Então, para mim, o processo de criação, ele prescinde da pesquisa, mas ele também tem a ver com o momento que eu estou vivendo. Nós estamos gravando aqui no Espaço Cultural do Shopping Iguatemi de Alphaville. Sérgio, conta um pouquinho sobre essa exposição. Então, estamos aqui com essa exposição no Shopping Iguatemi Alphaville, né, que se encerra hoje, né, essa exposição foi um sucesso. Como que ela foi montada? O shopping nos convidou, a mim, a Teca Passo, que é uma artista conceituada aqui da região. Você falou que eu pintei 1000 quadros, né? A Teca já pintou 4000 quadros. A Teca trabalha com técnicas diferentes e com muita cor. Isso é uma referência do nosso trabalho que nós temos em comum, né? A gente se conheceu pintando o letreiro de Alphaville. Por 3 vezes nós fomos escolhidos para pintar o letreiro. A gente sempre pegou as mesmas letras junto, né? Em diferentes momentos. E aí a gente tem essa amizade, né? Eu sempre visito o ateliê da Tecla, ela tem um ateliê no centro comercial e trabalha com pessoas da região. A gente tem essa preocupação em trazer arte e cultura aqui para Alphaville, que eu acho que é uma região que prescinde muito de cultura nesse aspecto, né? Trazer um museu, uma galeria. Eu acho que em cidades, por exemplo, essa coisa da intervenção urbana, de ter monumentos coloridos, isso é muito positivo, populariza a arte. E foi um sucesso porque trouxe marchands, curadores, pessoas que entendem de arte, a mídia da região nos ajudou muito, deu muito suporte. E para mim foi uma coisa muito gratificante porque teve o aspecto da divulgação, né, de mostrar mais o nosso trabalho para as pessoas e trazê-las para esse universo, porque eu acho que o Brasil nesse momento está precisando muito de arte, de cor e de vida. Vamos falar um pouco do Sérgio além das telas. O que você faz nas horas de folga, suas atividades cotidianas, assim, mas fora das telas? Eu gosto de ler livros, sempre. Estou lendo pensadores, lendo escritores do momento, vou em vernissagens, vou na Livraria Cultura, ando na Paulista, viajo para o Rio. Eu gosto de ver o mundo, de enxergar o mundo por outra ótica. A ótica de artista é sempre diferenciada, né, nesse aspecto. Você sempre está enxergando o mundo e tudo se torna um objeto que pode ser transformado numa representação de arte. É essa a minha vida. Sérgio, arte é poder. E ela vem, né, lógico, do fruto de uma visão que gera poder. O que é visão e poder para você e o que a sua arte pode influenciar a vida das pessoas? O seu poder de artista pode impactar o cotidiano, a vida das pessoas? Eu gostei muito do seu programa com esse tema, visão e poder. O que é visão? Na minha opinião, visão é lucidez. Eu acho que é uma qualidade essencial ao ser humano no momento, ter lucidez e sofrer menos,
rir da vida, rir dos problemas da vida, tentar levar a vida de uma forma mais paciente, com mais lucidez, com mais critério. E poder, o que é poder? Poder é fazer as coisas que você gosta, no momento que você quer da sua vida, não tem necessariamente uma relação com condição financeira. Poder é poder criar, poder existir, poder ser. Visão e poder é você trabalhar a sua vida para ser sempre uma referência e ser sempre um ser humano melhor, sempre evoluir, independente de qualquer critério que as pessoas possam estabelecer para se separar. Eu acho que visão e poder é a capacidade que a gente tem de unir as pessoas num objetivo comum, que é de melhorar o planeta que a gente vive e ser pessoas melhores. Essa é a essência do Sérgio Piancó. Sérgio, muito obrigada por participar aqui do Visão e Poder. Obrigado, é meu, querida. Adorei te entrevistar. Prazer. Muito obrigado. Obrigada. Agora que terminou o Visão e Poder, eu estou indo jantar no Nagaré Sushi, do Shopping Iguatemi de Alphaville. O Nagaré Sushi possui o que há de mais sofisticado na gastronomia japonesa. Lá tem um prato que eu adoro, o ceviche de vieiras com polvo, simplesmente delicioso. Você que está em casa, ainda dá tempo para curtir uma comida japonesa da melhor qualidade. O Nagaré Sushi tem outras 2 unidades, a do Shopping Morumbi e a do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Obrigada pela sua audiência e não esqueçam, domingo que vem, às 8 da noite, Visão e Poder aqui na Record News.